Meus amigos da Memory News, Memory Tube, o canal do YouTube e também do site Memory Avance. O Campeonato Brasileiro praticamente já terminou. Flamengo campeão do Campeonato Brasileiro, além de ter conquistado também a Libertadores da América. Só alegria para o Flamengo esse ano, também foi campeão ontem, no domingo, no dia 1º de dezembro, em cima do Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, jogo que foi exibido pela TV Bandeirantes. Então, só alegria para o torcedor do Flamengo. Com relação ao Palmeiras, é uma coisa lamentável o que tem acontecido no clube. É uma coisa lamentável o que tem acontecido no clube. 5 derrotas, 5 partidas que não ganha, 3 derrotas consecutivas, 2 empates. Uma equipe como o Palmeiras, que o atual o ano passado campeão brasileiro, esse ano, quando se esperava que conquistaria mais um título brasileiro, foi um pífio para a equipe, é uma coisa lamentável. Então, para uma equipe como o Palmeiras, tem muito trabalho a se fazer no próximo ano. A primeira coisa que se devia fazer o time do Palmeiras é contratar um jogador que decida a partida, um matador. E isso o Palmeiras carece já há um tempo. O Palmeiras não tem um jogador que decida a partida. Se vocês forem analisar o time do Palmeiras, tudo depende do Dudu. Às vezes Felipe Melo, quando joga bem. Agora, os laterais do Palmeiras são péssimos dos péssimos. Infelizmente não estão em boa fase. O Palmeiras também devia priorizar seus jogadores da equipe de base que estão se destacando. Jogadores que podem vir no Palmeiras e fazer um bom trabalho. Porque o Palmeiras foi bem nas equipes de base. Tudo bem, perdeu o título para o Flamengo no Sub-20, mas tem tudo para vir uma nova safra de jogadores muito bons para o elenco principal. Então, o Gagliotti precisa pensar o seguinte: contratar jogadores de ponta, jogadores de fora também, de peso, mas também dar uma oportunidade para quem está vindo da equipe de base. Porque como é que pode uma equipe como o Palmeiras, que revelou jogadores fortes ali, como esse ano teve o Papagaio, que jogou muito bem. Então, o Palmeiras precisa rever rapidamente e começar o planejamento de 2020 focado em conseguir sair. Libertadores vai para Libertadores, não sei se vai ser vice-campeão, está muito difícil. O Mano Menezes foi demitido e o Mano Menezes já era para ter sido demitido há muito tempo. Na minha opinião, não era nem para ter sido contratado pelo time do Palmeiras. Péssimo, muito retranqueiro. Só começa a atacar nos momentos finais da partida, nos momentos derradeiros. O Marcelo Matos já era para ter saído. Já deu o que tinha que dar. Então, o Palmeiras, na minha opinião, investiria num técnico de fora. Para dar uma aula nesses técnicos brasileiros, igual o Jesus está fazendo no Flamengo. O Jorge Jesus está dando um banho nos técnicos brasileiros, que são tudo retranqueiros. Começar pela seleção brasileira, que tem o Tite, um retranqueiro que, do jeito que está indo aí, a seleção brasileira nem para a Copa do Mundo pode ir, talvez nem vá. Então, começa por aí, na minha opinião, a mudança na equipe, a mudança no futebol brasileiro. Os técnicos precisam aprender, ter uma aula, que atualmente não estão jogando absolutamente nada, nenhum deles. O Santos tem uma equipe boa, como sempre investindo nos jogadores da equipe de base. O Santos, em matéria de revelar jogadores da equipe de base, é fantástico, sempre tem revelado jogadores de nome. O São Paulo precisa de muito investimento, se quiser voltar a ser o que era antes. O Corinthians precisa, acima de tudo, de um elenco mais forte. Jogadores atuais não são à altura para conquistar títulos como de expressão. Brasileirão, difícil, só vai para Libertadores uma repescagem, ou seja, vai ter que ganhar de um time de fora para conseguir entrar na fase de grupos. Então, os corintianos precisam manter os pés no chão.
para o time conseguir se estruturar melhor. Tem a dívida com o estádio que o Corinthians precisa arcar. Então, senhor André Sanches, os pés no chão e manter o planejamento para que o time consiga ter um elenco bom que dê resultados em campo. O atual campeão paulista, né? Agora, vou falar um pouco sobre a classificação do Campeonato Brasileiro. Flamengo, campeão brasileiro com 87 pontos, disparado 87 pontos campeão. Santos vem na segunda posição, brigando ainda pelo vice-campeonato com o Palmeiras, que tem 68 pontos. Depois temos o Grêmio em quarto com 62. Esses daí vão para a Libertadores já diretamente. Depois temos Atlético Paranaense em quinto. O Atlético Paranaense já está na Libertadores, campeão da Copa do Brasil deste ano. Tanto ele como o Flamengo já tem passaporte garantido. O Flamengo foi campeão da Libertadores, como eu falei, automaticamente garantiu seu passaporte. O Atlético Paranaense foi campeão da Copa do Brasil. Então, abriu duas vagas. O São Paulo é o sexto, vai para a Libertadores também diretamente. Já o Inter e o Corinthians vão passar por repescagem. O Inter é o sétimo colocado, o Atlético Paranaense 60 pontos, São Paulo tem 57, Internacional 54, Corinthians é o oitavo com 53, Fortaleza é o nono com 49 pontos, garantindo também seu passaporte para a Sul-Americana. Parabéns ao Rogério Ceni, parabéns ao Fortaleza pelo grande trabalho que estão fazendo. Depois temos a 10ª colocação o Goiás com 49 pontos, em 11º o Bahia, que decaiu. O Bahia era para estar ali na 9ª posição, brigando com Fortaleza, com Corinthians, e caiu o Bahia na 11ª colocação com 48 pontos. Depois temos o Vasco da Gama com 12 pontos, é o 12º com 47 pontos, está ganhando do Cruzeiro por 1-0, o Cruzeiro eu vou falar já já. Atlético Mineiro é o 13º com 45 pontos, depois temos o Botafogo com 42 pontos, o Fluminense é o 15º com 42 pontos também. Depois, em 16º, o Ceará, que corre um grave risco de cair com 38 pontos. Aí temos a zona de rebaixamento. Cruzeiro com 36 pontos, é o 17º. CSA praticamente rebaixado com 18º com 32 pontos. Chapecoense rebaixada, 19ª colocada, 28 pontos. E o Avaí, o Lanterna, também já caiu com 19 pontos. Sobre o Cruzeiro, é lamentável o que acontece com o Cruzeiro. Salários atrasados, jogadores que não têm motivação nenhuma em jogar, a equipe numa fase difícil, tudo indica que vai cair. Pode sim se recuperar, mas aí no caso, ou o Fluminense, que eu acho mais difícil cair agora, que conseguiu dar uma reerguida, no caso seria o Ceará, mas eu acho que o Vozão vai conseguir se manter na Série A deste ano. Então, no Cruzeiro a situação está muito complicada. 75%, agora depois dessa derrota que tá perdendo para o Vasco da Gama por 1-0, agora eu digo que são 85% de chance do Cruzeiro cair para a segunda divisão. Então o Cruzeiro tem que rever seus projetos, seu planejamento para a temporada 2020. Nunca caiu o Cruzeiro e agora encontra-se na beira do abismo. É triste a história do Cruzeiro, uma equipe de tradição, uma das maiores equipes do futebol brasileiro, a maior de Minas Gerais, ao lado do Atlético Mineiro, passando por isso. Então, o Campeonato Brasileiro está aí, vamos ver o que vai acontecer nessas últimas rodadas, que ainda tem a briga pelo vice-campeonato e a briga para ver quem vai cair, se o Cruzeiro cai ou não cai. Bom, falar agora da Fórmula 1. A vitória ontem de Lewis Hamilton no Grande Prêmio de Abu Dhabi, a última etapa do ano, venceu de forma bonita, mostrando todo o seu talento, com 84 vitórias, se aproximando de Schumacher, que tem 91 vitórias no ranking. A segunda posição de Max Verstappen, o terceiro melhor do resto. Parabéns ao Max Verstappen, um ótimo trabalho na Red Bull. O terceiro colocado, Charles Leclerc. Parabéns ao Charles Leclerc, um ótimo trabalho também, um piloto talentoso. Colocou esse ano o Vettel no bolso. O Sebastian Vettel, como eu falei, é um piloto talentoso, fantástico, mas quando perde sua posição de número 1 na equipe ou
no campeonato, ele não consegue mais se controlar. Ele não consegue ser o Sebastian Vettel que está acostumado a ver. E naquele tempo, quando ele era campeão, ele tinha um carro de ponta e ninguém ameaçava a sua hegemonia. Agora que ele tem um carro bom, mas que tem outros concorrentes fortes do mesmo nível que ele se perde totalmente. Então, parabéns ao Sebastian. Então, Vettel vai ter que se recuperar o ano que vem. Diz a possibilidade que o Hamilton pode ir para a Ferrari em 2021. Eu acho que pode acontecer. Mas, na minha opinião, o Hamilton está feliz na Mercedes e acredito que ele vai continuar na Mercedes. Sérgio Sete Câmara venceu a Fórmula 2 e garantiu a superlicença para como piloto de Fórmula 1, ou seja, a superlicença. Ele pode guiar um carro de Fórmula 1 no ano que vem se houvesse um cockpit livre e desse oportunidade para ele, mas ainda é cedo, ele ainda continua sendo o terceiro piloto da McLaren, o piloto de testes da McLaren. Tanto quem falta ainda conquistar a superlicença é o Pietro Fittipaldi. E aí, com testes na Haas perdeu a oportunidade, uma coisa ridícula também da Haas, renovar contrato com seus dois pilotos. O Grosjean é uma decepção, o Magnussen só faz barbeiragem, então eu não consigo entender uma equipe como a Haas renovar contrato com dois pilotos como esse. O Magnussen até pode ficar, mas o Grosjean já deu o que tinha que dar. Agora, parabéns à McLaren. McLaren, parabéns, quarto lugar no campeonato, se reergueu, promete o ano que vem um carro mais forte, o motor Mercedes vai estar de volta. Agora, é lamentável a Williams, uma equipe de tradição vitoriosa, campeã, a segunda ainda no ranking mundial de vitórias, de títulos, na fase derradeira, a pior equipe, somou apenas um ponto este ano com o polonês Roberto Kubica, que não vai correr mais na categoria. Então, é lamentável uma equipe como a Williams, com toda a sua história. Tudo bem, o Ayrton morreu lá nela, mas tem a sua história, a Williams. Vamos ver se a Williams sai do fundo do poço ou ela vende essa equipe, passa para frente, porque alguém que consiga reerguer esse time, porque está difícil a situação, está muito difícil. Então, a gente termina por aqui a nossa resenha. Agradeço a todos que têm me acompanhado. Você pode continuar acompanhando a Memory News. Desde já, eu quero agradecer a você que tem acompanhado a Memory News, acessado as nossas notícias. Não para de crescer a Memory, são novas curtidas a cada dia. Muito obrigado a você. Quero agradecer também a todos que acompanham o Memory YouTube, nosso canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E acesse o nosso site memoriavance.blogspot.com. Estamos também no Instagram com News Memory e também no Twitter. Obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Fiquem ligados na Memory. Aonde você estiver, a Memory está com você, sempre. Também no esporte.